Então, pessoal, boa tarde novamente, né? Eu estou tentando carregar aqui a internet, tá? Só que ela só carrega e não inicia, tá? Então, a gente vai aguardar também, ver se ela volta para poder conectar a sala virtual para a gente conversar, tá? Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje, ela será para a gente dar continuidade no positivo, mas também a gente falou que a gente ia voltar ao exercício, né, da página 54 e 55. Então, nesse primeiro momento, eu mandei vocês, pedir para vocês, na verdade, que fizessem a atividade, porque ela é avaliativa também, né? E por meio do exercício é uma forma de vocês revisarem o conteúdo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A nossa aula de hoje seria resolver algumas questões, tá? Dessas atividades aí da página 54 e 55 e dar prosseguimento nos nossos assuntos do positivo, que no caso hoje a gente vai encerrar, tá? Então, seja por meio de a sala virtual ou seja por meio de aula gravada, a gente encerra hoje, tá bom? Se até o horário da nossa aula, a internet chegar, aí sim a gente vai poder conversar na sala virtual mais um pouquinho sobre alguns pontos, tá? Mas se até então não der, não tem problema também, tá? A gente vai dar início por aqui pelo gravador de tela, tá? Então, vamos fazer uma correção do exercício inicialmente, tá? Então, a primeira questão da página 54 é sobre ela que a gente vai falar, tá? Então, aqui ele fala que na Terra, né, qual é o meio em que o som normalmente se propaga, né? Ele quer saber, na Terra, qual é o meio em que o som normalmente se propaga, tá? Para a gente citar outros exemplos de meio ou substâncias, né? Tanto de meios ou de substâncias em que o som pode se propagar. Então, aí a gente colocaria, em geral, que o ar, né? Ele se comporta, vamos supor assim, na atmosfera em um estado físico que é o quê? Em um estado físico que vamos supor assim, o gasoso, né? Então, o que acontece com o som? O som, em geral, ele pode se propagar em diversos outros meios materiais, né? Como, por exemplo, a água e até mesmo a gente falou em substâncias sólidas, tá? A gente falou também. Então, a gente colocaria como exemplo isso aí, que o som, em geral, ele se propaga, né? Através do ar. Então, vocês coloquem como resposta da primeira, tá? Dessa primeira aqui. Vocês coloquem o seguinte, né? Eu vou falar bem devagar para vocês poderem observar se a resposta de vocês está adequada, né? Se está conforme o que eu tô falando, ou se está parecida também não precisa mudar, se tiver, tá? Então, vocês vão anotar. Então, vocês coloquem que o meio que o som normalmente se propaga é através do ar, que é o meio gasoso, né? Mas também que o som ele pode se propagar vamos dizer assim, diversos outros meios materiais, como a água, né? E até mesmo através de substâncias sólidas que a gente fala, tá? Ok? Ou a gente poderia colocar até mesmo nos sólidos, ok? A segunda questão, ele fala pra gente que a flauta, né? A flauta e a tuba são instrumentos de sopro que emitem ondas com características fisiológicas distintas, tá? E aí ele fala também que considerando que uma pessoa escuta uma nota mais aguda emitida pela flauta e uma nota mais grave emitida pela tuba, que a gente responda às questões a seguir, tá? Que eu vou ler com bem calma e vou tentar que vocês coloquem aí ou verifiquem se a resposta de vocês está adequada, tá? Então,
Na letra A, ele quer saber qual dos dois instrumentos emite ondas sonoras com maior velocidade. No caso, a flauta, né, é mais grave. Entre esses dois, a flauta e a tuba, qual é o mais grave? Ele quer saber. Então, qual dos dois instrumentos emite ondas sonoras com maior velocidade? Justifique sua resposta. Tá? Então, você colocaria lá o seguinte, né? Você colocaria que, no caso, a velocidade do som, em geral, ela é a mesma, como eu falei para vocês, para os dois instrumentos, tá? Porque, no caso, a velocidade de propagação depende do meio dela, tá? Então, para esses dois instrumentos, a velocidade do som é a mesma, tá? Para eles dois. Então, por quê? Porque a velocidade de propagação deles dois, desses dois instrumentos, da flauta e da tuba, elas dependem do meio, tá? De propagação. Na letra B, ele quer saber qual dos dois instrumentos emitem som mais altos, a tuba ou a flauta, para a gente justificar a nossa resposta. Então, nesse caso, você diria que, em geral, o que vai acontecer entre eles dois? Como resposta, é que a flauta, né, em geral, a flauta vai ser um instrumento que vai emitir um som mais alto. Porque, no caso, né, a nota que é, vamos supor assim, emitida por ela é mais aguda, tá? Ou seja, fica mais alto, então, no caso, o som saindo dela. Então, você justifica por isso, tá? Então, repetindo novamente, né? No caso, a flauta, tá? Ela emite som mais altos, né? Por quê? Porque no caso, né, está emitindo uma nota mais aguda. No caso, ela faz a emissão de nota mais aguda. Na letra C, ele fala assim: a tuba emite sons de maior comprimento de onda. Em geral, ele quer que a gente explique isso aí. Qual dos dois instrumentos, né? Antes de comentar o que eu ia comentar sobre a tuba, né, e a flauta, vamos ler a letra C, né? Ele fala assim: qual dos dois instrumentos emite ondas sonoras de maior comprimento de onda? Justifique sua resposta. Que era aquela coisa que eu ia falar agora há pouco para vocês, né? Que em geral, como resposta, para a gente justificar, a gente diria que a tuba ela emite, vamos supor assim, sons que saem dela com maior comprimento de onda. Por quê? Porque, vamos supor assim, que a velocidade de propagação, né, tanto para a flauta quanto para a tuba, seja a mesma. No caso, quando a velocidade de propagação eu digo que é a mesma para os dois, então significa dizer que a onda de menor frequência, aquela que vai ter um som grave, vai ocorrer através da tuba, né? E logo vai se ter um maior comprimento de onda, tá? Então, o que é isso que ele quer saber, né? Qual dos dois instrumentos emite onda sonora com maior comprimento de onda? A gente diria que era a tuba, porque ela emite o som mais, vamos supor assim, ela emite um som maior, né? De maior comprimento de onda, né? Por quê? Porque vamos supor assim, para uma velocidade vamos supor assim, uma velocidade de propagação, a onda de menor frequência, que tem um som grave, tem um maior comprimento de onda, tá? Na letra D, ele fala assim, que é pra gente observar, que ele fala assim: caso os dois instrumentos emitissem uma mesma nota musical, da mesma frequência, que característica fisiológica permitiria diferenciar os instrumentos, tá? Então, na página 54, a gente está falando sobre a segunda questão, letra D. E aí a gente diria, com relação a essa pergunta aí, né, sobre as características fisiológicas, né, a gente diria que, no caso, o timbre,
né? O timbre, ele é que a gente falou, uma qualidade fisiológica do som, que vai permitir o quê? A gente diferenciar uma mesma nota, né? Em um instrumento musical, tá? No caso, não só em um instrumento musical, mas em instrumentos musicais diferentes. Então, seria o timbre, tá? Na terceira questão, ele fala assim: um casal está assistindo a um programa de televisão. Quando o programa acaba, o casal continua assistindo aos comerciais. E em determinado momento, uma das pessoas pede à outra que abaixe o som da televisão, porque a propagação está com o som muito alto. Desculpa, porque a propaganda está com o som muito alto, né? E, de acordo com os conceitos estudados, responda às questões propostas, tá? Então, ele fala assim, letra A da terceira na página 54. O que aconteceria com o som emitido pela televisão se o pedido feito pela pessoa fosse atendido, né? Na linguagem física que a gente estudou um pouquinho sobre isso, né? De acordo com os conceitos que a gente falou da ondulatória, da acústica. Então, a gente diria, no caso, né? A gente diria assim, ele perguntou na letra A, o que aconteceria com o som emitido pela televisão se o pedido fosse feito pela pessoa e fosse atendido? Se esse pedido que a pessoa pediu fosse atendido. Então, a gente diria assim, que a propaganda, ela apresentaria um som mais grave como resposta já, tá? Então, a gente colocaria que a propaganda apresenta um som mais grave, porém, né, mas com a mesma intensidade sonora, tá? E na letra B, ele fala como deveria ser realizado o pedido, né? Se uma pessoa conhecesse os conceitos que a gente já estudou, da ondulatória, da acústica, como deveria ser realizado o pedido? Aí a gente diria para a pessoa, diminua o volume sonoro, né? Porque a propaganda está com o som muito intenso, tá? Então, na linguagem da ondulatória, na linguagem da acústica, a gente diria isso, né? Que a pessoa diminuísse o volume sonoro porque a propaganda estava o quê? Com o som muito alto, ou seja, muito intenso, muito forte, tá? Na quarta questão, tá? Ele fala, da página 54, que a maioria dos seres humanos, em geral, é capaz de escutar uma quantidade limitada dos sons de acordo com a intensidade e o nível sonoro. O gráfico a seguir, ele vai relacionar o nível sonoro audível com a frequência emitida e que a gente observe esse gráfico e responda às questões propostas. Tá? Então, ele está colocando aqui alguns valores, tanto do nível sonoro quanto da frequência, tá? O nível sonoro, que é o gráfico, né? No caso, vocês estão observando, seria a linha pretinha lá que está na vertical e a frequência que está em hertz, né? Ela está na horizontal. São os valores, e aí ele coloca o limiar da dor, o valor lá em relação à frequência e ao nível sonoro, a zona de audição e o limiar da audição, para a gente poder escutar, tá? A partir daí, que a gente responda as questões propostas. Então, na letra A, ele fala assim, a frequência audível para o ser humano, ela está limitada entre quais valores segundo esse gráfico. Então, se você observar o gráfico, ele quer saber a frequência, né? A linha, você vai olhar para a linha horizontal, onde está a frequência, a linhazinha preta lá. E ele quer saber em relação à frequência, né? Qual a frequência audível para o ser humano está limitada entre quais valores? Tá? Então, a gente responderia
os valores em geral que estavam pra gente, tá? Pra gente escutar, né? Aí você observa, entre 20 Hz, tá? Entre 20 Hz, né? E 20.000, tá? Você pode estar observando lá esses valores no gráfico, entre 20 Hz e 20.000, tá? Ok? Essa aqui que eu tô conversando com vocês, essa questão aqui, tá? É a quarta. Então, se você observar o gráfico, você vai ver que são entre esses dois valores, entre 20 e 20.000, né? O valor inicial lá, que é 20, e o valor final aqui, que é 20.000, tá? Isso na letra A. Na letra B, ele quer saber, ele fala assim, o ser humano, ele escuta todos os níveis sonoros, né? De ondas emitidas na frequência de 1.000 Hz. Justifique sua resposta. Ou seja, ele fala assim, o ser humano escuta todos os níveis sonoros de ondas emitidas na frequência de 1.000 Hz, para a gente justificar a nossa resposta. Então, ele quer saber o valor, basicamente, dessa frequência aqui. Será que nós, seres humanos, conseguimos escutar, né, todos os níveis sonoros a partir dessa frequência de 1.000 Hz? Para a gente justificar. Então, como resposta, a gente poderia dizer o seguinte, de acordo com os conceitos que nós estudamos e de acordo com o gráfico que ele está mostrando, né? O gráfico em geral está mostrando que não, né? Não por quê? Não porque a gente observa que apenas os sons com níveis sonoros entre os valores de 20 decibéis, tá? E 130 decibéis são audíveis, que a gente pode escutar, tá? Tanto é que ele coloca aqui para vocês no gráfico, o limiar da audição, tá? E coloca também a zona de audição para a gente escutar. Então, nesse caso, com base nisso, a gente tá verificando os níveis sonoros que a gente pode escutar. Então, a gente coloca que em uma frequência de 1.000 Hz, significa dizer que a gente não escuta todos os níveis sonoros das ondas que são emitidas para a gente, nesse valor de 100 Hz de frequência, né? Por quê? Não, né? Vírgula, porque apenas os sons com níveis sonoros entre 20 decibéis e 130 decibéis são audíveis, tá? Então, quando eu falo em decibéis, como resposta, quando eu coloco, por exemplo, 20, eu estou colocando um Dzinho menor e um B maior, decibéis, né? 130 decibéis, tá? Que são unidades, ok? Que vocês lembrem. Na letra C da quarta, ele fala assim, qualquer frequência emitida com nível sonoro superior a 120 decibéis estará acima do limiar da dor? Justifique sua resposta, né? Então, como eu falei agora há pouco para vocês, até 130 decibéis são audíveis, né? Então, ele pergunta se essa frequência emitida com nível sonoro, né, superior a 120 decibéis, que vocês observem aqui, 120 decibéis, logo aqui acima, né? Esse valor estará acima do limiar da dor para a gente justificar, né? E a gente colocaria que não, né? Por quê? Porque no caso, na frequência que eu falei para vocês de 100 Hz, vão existir o quê? Os sons superiores, né? Ao nível sonoro, tá? E esse nível sonoro, no caso que eu tô falando, é de 120 decibéis. Então, esse valor 120 decibéis, eles estão, vamos supor assim, são valores que estão abaixo do limiar da dor, ok? Nessa frequência, tá? Então, vocês colocariam que não,
porque na frequência de porque na frequência de 1000 Hz existem sons superiores a um nível sonoro, né, de 120 decibéis. E, em geral, eles estão abaixo do limiar da dor. Não são todos, mas existem alguns. E na letra D da quarta, da página 54, ele pergunta: qualquer nível sonoro com frequência de 20 Hz será audível? Justifique sua resposta. Ou seja, a gente escuta, entenderam? Então, vocês colocariam que não, né? Por quê? Porque, em geral, o que acontece? A gente tem os sons com nível sonoro inferior a esse valor. E, às vezes, quando o som inferior, a gente tem, vamos supor assim, quando os sons com nível sonoro são inferior a um valor, vamos supor assim, de aproximadamente 120 decibéis, né? Eles não são escutados, ou seja, eles não são audíveis para essa frequência de 20 Hz, tá ok? Por isso, tá? Então, essa seria a página 54, tá? Eu vou já enviar também a página 55, tá? Algumas questões lá e dar continuidade à nossa aula, tá, gente? Lembrando a vocês que eu não tô corrigindo com vocês em sala, na sala virtual, por conta que a minha internet não está funcionando. Eu tô sem internet, né? Eu não sei o problema que deu hoje, mas tá complicado, tá? Mas já envio daqui a pouco para vocês a página 55 pra gente dar continuidade na nossa aula de ciências de hoje, tá?